Estamos de volta com mais uma videoaula para o curso de Layout com CSS3. Na aula de hoje, a gente vai trabalhar com a formatação e personalização do elemento body. O body, ele é o fundo da nossa página. Ele é o conteúdo de fundo que vai servir como base para a construção dos nossos sites ou aplicativo desenvolvido para a web. Vou dar um clique aqui no Style. Vamos chamar aqui o nosso body. Dá um Enter para pegarmos um pouco mais de espaço. E aqui abaixo vamos fazer essa formatação usando o seguinte código. Vamos digitar background, image, URL, abre e fecha parêntese, ponto e vírgula. Vamos digitar img1.jpg. Dou um Ctrl S para salvar, venho aqui no navegador, atualizo. E temos aí a imagem repetindo tanto no eixo X como no eixo Y. Essa imagem é a img1.jpg. Lembrando que o conteúdo dentro do código URL, que seria o img1.jpg, não é obrigatoriamente necessário que seja esse nome. Esse é o nome da minha imagem, é o nome que eu dei para a minha imagem para ficar melhor para a gente entender. Agora vocês reparem bem que a nossa URL, ela chamou a nossa imagem, a img1.jpg, e ela está aqui no nosso body sendo repetida. Isso nos dois sentidos, tanto horizontal como vertical. Então, nós temos aí o background image, URL, abre e fecha parêntese, img1.jpg e fecha a instrução com ponto e vírgula. Esse body que estamos usando aqui no CSS, ele está sendo puxado no nosso corpo aqui embaixo, ó, no body aqui de baixo. Esse body é o corpo do nosso documento, ele não precisa, no caso, ter nada dentro por enquanto, porque a nossa formatação vai ser apenas para o conteúdo de fundo dele. Então nós temos aí nosso background já declarado. Vamos fazer mais algumas alterações nele, tá? Vamos aí dar um Enter e digitar na linha de baixo background size, Esse background size é o tamanho da nossa imagem que está repetindo no body. Eu vou definir o tamanho dessa imagem como 100 pixels. E eu vou definir aqui também mais um valor no tamanho de 100 pixels. Ou seja, ele vai assumir um tamanho quadrado de 100 pixels por 100 pixels. Ctrl S para salvar, clico em atualizar no nosso navegador e podemos ver aí todas as imagens do background assumindo o tamanho de 100 pixels por 100 pixels. Todas elas repetindo no eixo X e Y. Então no caso, se eu não necessitar da repetição dessa imagem, sim ter apenas uma, o que eu vou fazer? Eu venho aqui no final do comando background size, vou dar um Enter e digito background repeat, e o comando para que ele não repita é no repeat, ponto e vírgula, Ctrl S para salvar e atualizo aqui para a gente ver o que acontece. Então a gente pode observar que o nosso background ficou apenas uma imagem, porque a gente pediu que ele não repetisse. Então, ele assumiu o tamanho de 100 pixels por 100 pixels, mas ele não assumiu porque o background repeat está declarado como no repeat. Então, caso seja necessário usar apenas uma imagem, nunca esquecer de declarar esse valor. Agora vamos aplicar um outro comando ainda nesse background para a gente aprender a ter um domínio realmente completo sobre ele. Eu vou editar o comando tirando o no repeat e renomeando para repeat-x. Ctrl S para salvar, atualizo e a gente vê que a imagem foi repetida apenas no eixo X. Ele causou essa repetição apenas em um eixo, porque foi o declarado, foi o que a gente pediu para que o background fizesse, quando a gente declarou repeat-x. Agora vamos fazer aqui uma outra edição desse comando. Vamos trocar o X pelo Y, para a gente ver em que ângulo é que ele vai repetir essa imagem de fundo. Atualizamos e temos aí a repetição apenas no eixo Y. A mesma imagem que a gente declarou na URL chamada img1.jpg, no tamanho de 100 pixels por 100 pixels, agora está sendo repetida no eixo Y. Vou editar novamente o background repeat, voltar ele para o eixo X, Ctrl S para salvar, atualizo e nossa imagem volta a ser repetida apenas no eixo X. Eu vou aplicar aqui um comentário na frente do nosso comando background repeat para que ele não apareça, ele não receba nenhuma influência e não aplique nenhum comando
na nossa imagem de fundo, no nosso background, fazendo assim com que ele repita em todos os sentidos, tanto X como Y. Ctrl S para salvar, atualizo. Então, quando você quiser que um código em CSS não apareça, que ele seja anulado, mas que você não precisa apagar, pois futuramente pode ser que você necessite usar ele, você declara ele simplesmente digitando /*, o código que você necessita que ele não seja mostrado, e finaliza com */. Nunca esqueçam disso, pois se não der um Ctrl S para salvar no final sempre das instruções do que for criado, ele vai ser mostrado no código mesmo assim. Então, para evitar isso, a gente sempre lembra de dar um Ctrl S para salvar. Esse comando de comentário a gente usa também para explicar algo no código, fazer uma marcação. Um exemplo disso é você marcar o começo e o fim de uma instrução específica. A gente vai brincar um pouco mais com o nosso background size, com o tamanho, fazendo uma alteração em porcentagem, apagando o pixel e aplicando porcentagem sobre ele. Dou um Ctrl S para salvar, atualizo e vocês podem ver que a imagem está ocupando agora um tamanho de 100%. Ela não está repetindo porque essa imagem que a gente declarou acima está sendo mostrada no tamanho de 100% em nossa tela. Isso é para a gente ver que realmente nós temos um controle total sobre o fundo de nossas aplicações. Para provar que essa imagem realmente está sendo reproduzida em 100%, eu vou arrastar aqui o nosso navegador e fazer com que ele fique um pouco maior ou menor para a gente ver aí como a imagem expande ou diminui, obedecendo sempre aquele tamanho de 100%. Vocês podem ver que quanto mais eu aumento ou diminuo, ele também se encaixa dentro do tamanho que eu defini através do mouse, através do clicar e arrastar, diminuindo ou maximizando alguma janela. O que eu aconselho é o seguinte, que sempre seja usado com moderação esse comando, porque como vocês podem observar, ele está deformando um pouco a imagem. Então, depende muito de qual que seja o seu conteúdo, depende muito de qual imagem que você está utilizando para você poder definir o tamanho em pixels. Então, isso cabe o bom senso e um visual melhor para a construção dos códigos. Agora que a gente viu que temos aí o controle 100% do nosso body, eu vou voltar ao valor em pixel tradicional, como já tinha definido no início. Voltar para 100 pixels, Ctrl S para salvar, atualizo o nosso navegador e temos aí a imagem sendo repetida nos dois eixos, X e Y, ocupando todo o nosso navegador, toda a nossa área de body, com a nossa img1.jpg, que é o tamanho de nossa imagem. Agora eu vou mostrar como que fazemos para escrever qualquer nome por cima dessa imagem. Eu vou aí no body, vou digitar H1, dou Enter, e dentro do H1 eu digito Olá, Mundo. Agora Ctrl S para salvar, vou no navegador, atualizo e temos aí o nosso texto em H1, Olá, Mundo. Eu vou voltar aqui no background e vou alterar novamente o tamanho de pixels para porcentagem. Isso para a gente observar o tamanho de nossa imagem com 100%, sendo aplicado aí um H1, ao qual eu defini como Olá Mundo. Dou um Ctrl S para salvar, atualizo e temos aí nossa imagem no tamanho único de 100% com o nome Olá Mundo escrito sobre ela. Vocês podem observar que realmente a gente tem um controle absoluto sobre o background. A gente pode aplicar ainda muito mais coisas. No decorrer das aulas, eu vou mostrar outras coisas que também a gente pode fazer somente no background, para que a gente tenha um controle real sobre ele. Tá ok? Então, gente, a aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.